Vamos começar o nosso estudo dessa noite. Seria agora decretos divinos, parte 2. E o que nós vimos até agora é o que, queridos? Que tudo está programado por Deus. O Velho Testamento mostra isso, o Novo Testamento mostra isso, que Deus tem tudo programado. O que nós vamos ver agora, a partir de agora, a segunda parte do estudo, é o que? A natureza do decreto divino. Algumas características, algumas qualidades do decreto divino. Nós vamos perceber que algumas coisas interessantes. Certo? A primeira coisa que a gente vê aqui, o primeiro ponto que a gente vê, é o que? Que, número 1, o decreto divino é somente um. O decreto divino é somente um. O que quer dizer isso? Não são vários decretos. Não são um decreto para o Hélio, um decreto para mim, um decreto fulano, um decreto... Não. Um decreto só envolve tudo. Por que isso? O decreto só envolve tudo. Nós temos a visão limitada. Nós temos uma ideia limitada. A gente não consegue, a partir de agora, fazer um projeto para o resto da nossa vida. Por que a gente não consegue? Porque a nossa visão é limitada. Deus não. Deus tem uma visão, um conhecimento amplo de tudo ao mesmo tempo, imediatâneo. Então, nesse exato momento aqui, Deus está vendo, foi um ato presente, Deus está vendo a gente aqui, Deus está vendo o pessoal no Japão, Deus está vendo o pessoal na Inglaterra, Deus está vendo tudo imediatamente na hora. Nós não temos essa capacidade. Eu estou aqui olhando para vocês, se alguma coisa mover aqui, eu vou ver um vulto, não vou saber o que é, eu vou ter que me deslocar para ver o que é. Deus não é assim. Deus, ele tem uma visão ampla, um conhecimento imediato e simultâneo. Então, por isso que não são vários decretos. Deus não tem que citar o trabalho, mas um decreto para a natureza, um decreto... Não, é um decreto só que ele englobou tudo de uma vez. Tudo de uma vez. É igual, vamos dar um exemplo simples. É igual você fala, vou fazer almoço. Com quem você falou, você entendeu o quê? A pessoa entende o quê? Que o almoço tem que fazer as coisas. Arroz, feijão, a carne, mistura. Ela entendeu. Você não tem que falar, fulano, olha, eu vou fazer arroz, fulano, eu vou fazer feijão. Não, fulano, eu vou preparar o almoço. Essa que é a ideia. O decreto então é um só. Esse um decreto abrange todas as coisas. A segunda coisa que eu quero falar, a primeira coisa da natureza do decreto, que é um decreto só. A segunda coisa interessante, a relação do decreto com o conhecimento de Deus. Então, uma relação. Qual é essa relação? Há em Deus um conhecimento necessário que inclui todas as coisas, as causas e resultados possíveis. Esse conhecimento fornece o material para o decreto. É a fonte perfeita da qual Deus extraiu os pensamentos que Ele deseja objetivar. O que quer dizer isso? Que Deus tem um conhecimento necessário para fazer todas as coisas. Vamos dar um exemplo. Por mais que a gente queira planejar o dia de amanhã, a gente vai depender de algumas coisas. Você sabe se amanhã vai chover ou não essa hora? Sabemos. Deus não. Deus, quando decretou alguma coisa, Ele já tinha conhecimento de tudo que iria conhecer, tudo que iria acontecer. Eu achei interessante que Deus já sabe a causa e os resultados. Então, por isso que Ele pode fazer um decreto que englobasse e fosse um decreto generalizado. Então, o decreto de Deus em relação ao conhecimento de Deus é o quê? Que Ele tem um conhecimento pleno e total. Ele conhece tudo, Ele conhece o que causa e o efeito. Então, Deus sabe que você nervosa, Deus sabe o que causou o seu nervoso. E Deus sabe como que vai ser o resultado se você estando nervoso. Então Deus sabe a causa e Deus sabe o resultado. Então Deus sabe como começou a desmatar, sabe o que vai gerar lá na frente. Por isso que para o conhecimento de Deus facilitou Ele fazer um decreto. Porque Ele tem um conhecimento total. Ele conhece todas as coisas. O decreto de Deus é, por sua vez, fundamentado no seu livre conhecimento. Deus tem um livre conhecimento de todas as coisas. Então é essa a ideia do decreto de Deus. O decreto de Deus em relação ao conhecimento de Deus é o quê? Que Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Como que vai originar e como vai terminar. A terceira coisa que a gente pode falar sobre o decreto de Deus, terceira coisa, o decreto de Deus se relaciona tanto com Deus como com o homem. Então o decreto de Deus é o quê? Primeiro, é um só. Segundo, tem um relacionamento, ou tem uma relação do decreto com o conhecimento.
Terceiro, o decreto de Deus tem uma relação com Deus e com o homem. Bom, primeira coisa, qual é a relação do decreto de Deus em relação ao próprio Deus? Vamos deixar uma coisa clara aqui, queridos. O decreto de Deus não determina o que Deus é. Deus não determinou assim, eu sou justo e sou santo. Não, isso faz parte da essência de Deus. Não foi determinado, decretado por Deus, não. Ele já é assim. O decreto de Deus é o quê? Quando determina as coisas que vão acontecer. Isso que é o decreto de Deus. Então, em relação ao homem, Deus determinou que as coisas iriam acontecer. Então, Deus decretou algumas coisas na vida do ser humano. Então, qual é a relação do decreto de Deus em relação ao ser humano? É o quê? Que todas as coisas foram determinadas por Deus. Todas as coisas. O que o homem tem, o que o homem vai ter, o que o homem vai fazer. Então, o que acontece, queridos, em relação a isso? Quando Deus determinou, Deus já sabia o que era necessário para aquilo acontecer. Para que a gente chegasse aonde nós estamos, Deus sabia os caminhos que iríamos percorrer, Deus sabia as decisões que iríamos tomar. Então, Deus, quando Ele fez o decreto, tudo isso já estava dentro do decreto de Deus. Tudo isso já fazia parte do decreto de Deus. Então, a terceira coisa que estamos falando é o quê? Que há uma relação do decreto de Deus, tanto com Deus como com o homem. Outra coisa que nós podemos ver aqui, é que a quarta parte da natureza do decreto, a quarta parte da natureza do decreto é uma coisa interessante. O decreto não é a ação propriamente dita, é a ordem. Ih, pastor, agora já complicou. O decreto não é a ação propriamente dita, é a ordem. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso? O ato de Deus mandar, falar, haja isso, não quer dizer que foi aquilo que fez. Uma coisa é o decreto da criação, outra coisa é a criação propriamente dita. Uma coisa é a parte do decreto que cuida da salvação, outra coisa é a salvação. Então, a ideia que a gente quer passar é o seguinte: o decreto para agir não é o ato propriamente dito. Então, quando Deus decretou que você ia nascer, não era já o seu nascimento. Exemplo, vamos exemplificar isso. O decreto aonde dizia que você ia nascer foi muito antes de você nascer, muito antes. Mas o seu nascimento, também a sua morte, a minha morte, já estão há muito tempo relacionados com o decreto de Deus. Então, o decreto para agir não é o ato propriamente dito. Quando Deus falou, olha, fulano de tal vai nascer tal dia, ele já estava nascendo naquele dia? Não, mas já estava programado por Deus que ele ia nascer naquele dia. Então, qual é o terceiro e quarto ponto que a gente quer destacar? Que o decreto traz a ordem, mas é no tempo certo que ele vai ser executado. Então, quando o plano da salvação, houve uma parte do decreto que foi estabelecido como seria a nossa salvação. Certo? Como que aconteceu? No tempo certo, Jesus lá morreu. Mas quando é que nós fomos salvos? Quando nós nos entregamos a Jesus. Então, houve um tempo em que, lá no começo, antes da fundação do mundo, Deus decretou que ia ter a salvação. Aconteceu o ato da salvação. E o ato de aplicar a salvação veio depois. Então, a ideia é isso. O ato de decretar é diferente do próprio decreto. Vamos dar um outro exemplo, vamos tentar ser mais claro. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a Tamires vira para a Mariana, ou o William, o esposo, né? Fala assim, olha, eu quero domingo fazer uma carne assada. Vamos supor que foi isso um decreto. Aí ela falou isso hoje. Que dia que foi feito o decreto? Hoje. Que dia que vai ser executado? Domingo. Essa que é a ideia que a gente quer passar aqui. O ato de Deus ter decretado não era o ato que ele já está fazendo.
Certo? Agora nós vamos ver algumas características do decreto divino. Nós vimos a natureza, nós vamos ver a característica. A natureza do decreto divino, né? A natureza do decreto divino é o quê? É fundado no conhecimento de Deus, tem uma relação com o conhecimento de Deus. A natureza do decreto divino, ele não é o ato propriamente dito, e o decreto divino também tem uma relação com o homem. Essa é a natureza. Agora nós vamos ver as características do decreto divino. Agora é hora que nós vamos manusear a Bíblia. As características. Primeira coisa, queridos, número 1. A primeira característica do decreto divino tem o seu fundamento na sabedoria de Deus. Você pode colocar fundamentado na sabedoria de Deus. A característica do decreto de Deus é fundado na sabedoria de Deus. Então o que acontece? Deus é arbitrário? Não. Tudo que Deus fez foi baseado na sabedoria dele. Não é igual a gente que faz um plano e depois tem que mudar porque a gente não pensou bem, a gente não calculou bem. Não se trata disso. Quando Deus decretou algo, ele foi baseado na sabedoria dele. Vamos ver alguns textos? Aí eu quero contar com você para me ajudar. Alguém abre para mim em Efésios 3:10. 3:10 e 11, evangelista. Alguém abre em Salmos 104:24. Quem vai ler? O Wellington. Alguém lê para mim Provérbios 3:19. Quem pode ler? A Mires. E Jeremias 10:12. Então, primeira característica, o decreto divino é baseado na sabedoria divina. E os textos vão provar isso. Alguém lê para mim? Efésios, Fabiano vai ler? Efésios 3:10 e 11. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para que a sabedoria, a multiforme da Igreja, quer dizer, o decreto de Deus foi baseado na sabedoria dele. Deus não fez por fazer o decreto dele, não. Ele fez baseado na sabedoria. Então, a primeira coisa do decreto de Deus é baseado na sabedoria de Deus. Salmos 104:24. Tuas obras são diversas, ó Senhor. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de suas riquezas. Então, todas elas fizeram conforme a sua sabedoria. Então, tudo que Deus fez foi de um modo sábio, foi baseado na sabedoria de Deus. Não foi no achismo de Deus, eu acho que não. Deus fez o decreto dele baseado na sabedoria. Provérbios 3:19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Então, com sabedoria, fundou a terra. Então, tudo que Deus fez foi baseado na sua sabedoria. Então, a primeira característica do decreto divino é o quê? É baseado na sabedoria de Deus. Jeremias 10:12. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo com sabedoria, com a sua inteligência ele estendeu os céus. Então, como que ele fez o céu e a terra? Com a sua sabedoria e a sua inteligência. Então, Deus parou, irmão, vou planejar tudo. Então, ele não planejou aleatoriamente. A sabedoria que ele tem e a sua inteligência foram suficientes para ele fazer tudo isso de um modo perfeito. A segunda característica do decreto de Deus, do decreto divino, é o quê? Que ele é eterno. O decreto divino é eterno. Qual a ideia de eterno que nós temos? Não acaba. Para sempre. Não acaba. Mas vamos deixar uma coisa interessante aí, queridos. Há algumas coisas que fazem parte do plano de Deus que tiveram um tempo determinado, para começar e para terminar. Nem todo decreto de Deus, nem todas as partes do decreto são eternas. Exemplo, a criação. Até hoje Deus está criando? Não. A criação teve um começo e teve um fim. Ponto final. Justificação. É direto justificação? Não. Uma vez justificado, acabou. Salvação. Até hoje Jesus está morrendo para salvar? Não. Foi um ato definido. Igual as nossas vidas. A nossa vida não está planejada por Deus? Tá. A nossa vida terrena é eterna? Não. Tem um começo, teve um começo. Para quem gostar ou não, vai ter um fim, certo? Então, é isso que nós vamos entender. O decreto como um todo é eterno, mas algumas partes desse projeto de Deus são finitas. Vamos ver alguns versículos.
Atos 15, 17 e 18. Okay? Efésios 1, 4. Maílson, dá para a senhora ler, por gentileza? 2 Timóteo 1, 9. 2 Timóteo 1, 9. Atos 15, 17, quem vai ler? O Elton 18 lê a Tamires. Tá? Atos 15, 17, 18, Efésios 1, 4, 2 Timóteo 1, 9. Pode ler. O decreto de Deus é eterno. Para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Está conhecido desde toda a eternidade. Quer dizer, o que o Lucas está registrando aí? Para que todos conheçam o nome de Deus e as suas obras. Quando que são esses, o nome e a obra de Deus? Desde a antiguidade, desde a eternidade. Então, quer dizer, o nome de Deus, as obras de Deus são desde a eternidade. Então, vamos deixar uma coisa aqui, vamos lembrar uma coisa interessante. Nada existiu ou existe antes do decreto. Tudo que existiu foi depois do decreto. Deus não fez a terra para incluir o decreto, não. Deus planejou para depois fazer a terra. Por isso que o decreto é eterno, que ele antes e vai depois. Agora, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, olha que coisa interessante. Nós já tínhamos sido eleitos, separados, escolhidos para sermos crentes quando? Antes da fundação do mundo. Deus já tinha planejado que cada um que está aqui, já seria cristão no dia de hoje. 2 Timóteo 1, 9. E o Salvador chamou com uma santa vocação, não segundo a nossa obra, mas segundo o próprio propósito e graça do nosso Deus guardada em Cristo Jesus dos tempos do século. Então, olha só, quando é que nós fomos chamados? Porque a gente foi bonzinho? Ele diz, não foi pelas suas boas obras, não. Porque nós fomos chamados antes dos séculos. Nós fomos chamados antes dos séculos. Então já era projeto de Deus que a gente viesse a ser cristão, graças a Deus. Se ele deixasse por nossa conta, só por nossa conta, ele está complicado. Então, primeiro, o decreto é baseado na sabedoria. Segundo, o decreto é eterno. E a terceira característica do decreto, ele é eficaz. O que é uma coisa eficaz? O que é alguém eficaz? É algo que não falha, é eficiente, é eficaz. Aquilo que determina acontece. Quer ver um exemplo disso? Jó 42, versículo 2. Alguém lê para mim? Só para começar a palavra eficaz. Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. Pode ler alguém, gentileza. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então ele diz, bem sei eu que tudo pode. Jó estava falando com Deus. Depois que Jó debate, discute, Jó chega e fala, eu sei que tudo pode. Que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então, ser eficaz é isso. O que quer dizer a palavra eficaz para o decreto? Significa que somente que aquilo que ele decretou certamente sucederá. Que nada pode frustrar o seu propósito. Nada frustra o plano de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez, acho que foi até a última vez que falamos sobre o decreto. Para Deus não existe o plano B. Não existe plano B. O plano A de Deus sempre funciona. A gente tem isso, né? Não, vamos fazer isso, se não der certo, a gente já tem essa alternativa. Para Deus não tem plano B. O plano dele é eficaz, nunca falhou, nem vai falhar. Então, o que Deus planeja, o que Deus determina, acontece sem a menor sombra de dúvida. Vamos ver isso? Salmo 33, 11. Ok? Salmo 33, 11, perto. Provérbios 19, 21. E esse é forte. Isaías 46, 10. Salmo 33, 11. Provérbios 19, 21. Isaías 46, 10. 46, 10.
Vamos lá, Salmo 33, 11. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os planos do seu coração de geração em geração. Então o conselho do Senhor permanece para sempre e Os planos de geração em geração. seus planos de geração em geração. A gente pode até ter planos. Olha, eu vou ser pastor, minha filha vai ser pastora, e meu neto vai ser pastor, meu bisneto vai ser pastor. Quem garante? A água não quer ser como meu pai, não. Não garante. Mas quem diz que os planos de Deus vão de geração em geração. Quer dizer, é eficaz. E o interessante, queridos, o que acontece com esse projeto de Deus, esse decreto de Deus? Deus, ele faz com que todas as circunstâncias e situações favoreçam aquilo acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, aqui tem mulheres, tem duas esposas aqui, vamos dizer assim. Aí vocês querem sair, vocês querem dar uma volta. Aí eu digo, como que eu vou preparar para o meu marido sair? Aí, a Aurelius conhece o Maurício, a Tamiris conhece o William, você assim, eu já vou deixar a roupa preparada, deixar o sapato preparado, já tudo pronto. Quando eu chamá-lo para sair, você vai dizer, não tem roupa não, tem roupa aqui, não, tem isso aqui. O que eles estão fazendo? Preparando tudo para vocês saírem. A ideia do projeto, do decreto de Deus ser eficaz é isso. Ele deixa todas as coisas favoráveis para que o decreto aconteça. Então, mesmo que o ato livre do ser humano é um ato livre, mas pode observar, queridos, não sei se você já passou por isso, eu acho que quase todo mundo passou por isso. Vamos passar um desse aqui? Quem já passou por isso? Você fez um plano, calculou, correu atrás e no final não deu certo. Quem já passou por isso? Quase todo mundo. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. E você se dedicou, você se esforçou. Chegou na hora, não deu certo. Aí você tenta achar por que não deu certo. Você descobre que você fez o seu melhor, o máximo seu. Com Deus não acontece isso. Tudo que Ele faz, o objetivo final, até chegar lá, tudo em volta é planejado. Veio aqui na minha mente uma outra ideia para clarear mais isso. Vamos supor que a presidenta Dilma quer vir aqui em Volta Redonda, ela vai chegar ali no aterrado e quer visitar Santa Cruz. Ela vai pegar engarrafamento? Não, porque o pessoal vai preparar tudo e nossa, vai achar a viagem mais rápida. Pode fazer isso às 7 horas da noite, na hora que o trânsito está agitado. Vão isolar todas as ruas, helicóptero, tudo. Não vai passar nem menino de bicicleta na frente. Eles vão preparar, aí vão pintar o meio-fio de Santa Cruz. Aí vão chegar aqui livremente. Porque eles prepararam toda a situação para ela chegar aqui sem problema. O decreto de Deus é isso. Deus, ele tem poder suficiente para preparar tudo que está em volta para fazer aquilo que ele quer. Por isso que o decreto de Deus se torna eficaz. Ele tem o domínio de todas as coisas. Se ele decidir, se um de nós, ele decidiu que um de nós vai ser missionário na África. Eu não vou, sabe por quê, Senhor? Eu tenho minha casa. Para Deus derrubar a sua casa, estado dele. Eu não vou, Senhor, porque, nossa, é tão bom Volta Redonda, Deus faz Volta Redonda virar coisa terrível. Então Deus tem o poder para tornar tudo que ele planejou acontecer. Salmo 33, nós já lemos. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. É o que nós falamos agora aqui. Já viu uma época que a gente está chegando e todo mundo faz isso? Final de ano, quem é que não faz plano? Todo mundo faz plano. Quem é muito gordinho fala que vai emagrecer. Né? Quem não tem casa própria vai comprar casa, quem não tem carro vai comprar um carro, um monte de coisa. Mas quando a gente chega no final do ano, ele fala, não deu muita coisa para a gente fazer não. Porque nosso coração é cheio de planos, mas só o plano de Deus que permanece. Isaías 46, 10. Que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha só o que ele fala, que eu anuncio o fim desde o começo. Então Deus já falava, vai acabar o mundo assim.
Quer ver eu lembrei agora aqui, uma coisa interessante, não sei quantos estão com a ideia do evangelho na cabeça. Lembra quando Jesus andava com os apóstolos? Ele virava e mexia, falava da morte dele? Olha, o homem vai ser humilhado, vai ser crucificado, vai ser morto. Os apóstolos não entendiam nada. Teve até uma hora que ele falou assim, ó, esse templo estava no dele, vai ser derribado em 3 dias e será levantado. A pessoa já pensou que era o templo que Zorobabel tinha feito. Ah, como pode? Que absurdo, vão derrubar um templo em 3 dias e levantá-lo. Eu estava falando o quê? Da morte dele e da ressurreição dele. O que a gente quer dizer com isso? Que Jesus já sabia tudo. Por isso que lá no Getsemane foi muito pior aquele momento de Jesus no Getsemane. Porque Jesus sabia, vai ser terrível isso, a intensidade da dor que ele ia sentir. Imagina Jesus andando com o juiz falando, é ele que vai me entregar. Jesus talvez olhou um soldado e falou, esse soldado vai me bater na cara. Aí ele olhou outra pessoa e esse aí vai me cuspir no rosto. Tudo isso. Tem até um fato em que Pilatos vira para Jesus e fala, você não fala nada para se defender? Aí Pilatos fala o seguinte, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Quem Jesus responde para ele? Nenhum poder teria se não fosse dado. Aí Pilatos está pensando que está falando do imperador. Não, isso está falando de Deus. Jesus queria dizer para Pilatos o seguinte, Pilatos, você faz e desfaz porque o meu pai deixou. Se o meu pai não deixasse, você não era ninguém. Então, o que a gente está vendo? Que o decreto de Deus é eficaz. Vamos fazer isso numa escala menor? Quantos conhecem uma pessoa que era da pá virada, era terrível, e hoje é cristão? Quantos conhecem? O pessoal fala assim, isso aí é caso perdido. Perdido não. A gente tem que lembrar, se é plano de Deus salvar aquela pessoa, nem que Deus tem que buscá-la quase na porta do inferno. No inferno, se ela for, não tem volta. Mas na porta do inferno, ele vai lá e salva aquela pessoa. Certo? Quarta característica, ou quarta qualidade do decreto, é imutável. O decreto divino é imutável. O homem pode alterar e muitas vezes altera os seus planos, por várias razões. Pode acontecer que, ao fazer o seu plano, lhe tenha faltado seriedade quanto ao propósito e não tenha realizado plenamente o que o plano envolvia, ou que lhe tenha faltado o poder de levá-lo a cabo. Queridos, não vamos longe. Construção. Quem já mexeu com construção aqui? Julia mexe, né? Você consegue terminar no tempo que você quer? Você gasta só aquilo que você estabeleceu? Não gasta. A outra coisa também que dificilmente você consegue fazer festa. Você pode planejar a festa do jeito que você quiser, não é assim, mãe? Faz a festa se você quiser. Você gasta mais. Detalhe, o pessoal não sai satisfeito que meu povo nunca está satisfeito com festa. E faltou isso, faltou aquilo, eu comi demais, comi estava feio, comi estava quente. Tem coisa que não adianta. Obra, festa, não tem como se comportar. Você faz o plano, no final, não sabe o que você quer. Então, quer dizer, você acaba mudando o seu projeto. Aí vamos supor que vamos fazer uma festa aqui na igreja. Dia 10 é a noite do pastel. Aí como que vamos fazer hoje? Vamos comprar só dólar para vender. Aí a gente fica sabendo que vem na festa do pastel o neto para comer pastel. Quem vai comprar dólar? Vamos comprar coca? Não, o prefeito ia aí para comprar coca. Mudamos o plano. Com Deus não é assim. O que ele planejou, ele vai executar. Porque o projeto de Deus é imutável. O que a gente tem que começar a assimilar é o seguinte: os seus projetos, os seus planos, os meus planos, os nossos sonhos são conforme o que nós somos. Concorda comigo? Se eu sou uma pessoa que pensa grande, como vai ser meu sonho? Grande. Se eu sou uma pessoa tranquila, como vai ser meu sonho? Tranquilo. Eu quero a minha água, eu conheço um casal que planejou isso. O rapaz virou para mim e falou assim: você não quer muita coisa não, só quero uma casa e um carro. Querido, você está pagando o carro até hoje e está terminando a casa até hoje. Isso ele falou tem 8 anos atrás. Se ele tivesse planejado coisa grande, essa casa já tinha terminado, o carro já tinha pago, já estava até fazendo outra casa. E no mesmo período, tem um outro rapaz que ele construiu a casa, terminou, vendeu a casa,
comprou um terreno, construiu a outra casa e está morando em outra casa. Já trocou de carro umas 3 vezes. E tem um carro e a mulher aqui tem outro carro. No mesmo período. Ah, foi questão de dinheiro, não, foi questão do tamanho do sonho. Por que eu estou falando isso? O decreto de Deus é conforme ele é. Se Deus é eterno, o decreto dele também é eterno. Se Deus é imutável, o decreto dele também é imutável. Não muda. Não tem som de variação. Porque se Deus falar o seguinte: olha, meu filho, amanhã eu quero que você vá na praia, você vai evangelizar na praia. Lá vai ter muita gente tomando sol, você vai lá. Você pode, a meteorologia pode falar: amanhã vai chover o dia todo. Você pode ir para a praia que vai ter sol. Porque Deus domina tudo. O projeto de Deus é imutável. Nada influencia o projeto de Deus. Vamos ver alguns textos. E depois desse texto nós vamos entrar daqui a uns 2 pontos num assunto bem interessante, bem intrigante. Esse texto de Jó é brilhante. Jó 23, 13 e 14. Lucas, todos esses textos eu li cada um, separei. Lucas 22, 22. E Atos 2, 23. Jó 23, 13 e 14. Lucas 22, 22 e Atos 2, 23. Olha o que a Bíblia diz. Igreja, vamos deixar isso combinado. Qualquer coisa que alguém tiver te ensinando, já falei isso na primeira aula. A pessoa não provar isso em 3 textos bíblicos, não é doutrina bíblica, é qualquer outra coisa. É opinião, é achismo. Doutrina bíblica você consegue provar com sobra de 3 a 4 textos na Bíblia. Estou dando 3, mas aqui eu tenho mais. Mas esses 3 são satisfatórios. Jó 23, 13 e 14. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Ele diz, o que a alma dele quiser, vai fazer. Olha o que ele fala, se ele é contra alguém, acabou. Se Deus fez oposição a um projeto seu, ele não vai alterar o seu projeto. Por isso que vamos abrir um parênteses aqui, interessante. A hora que a sua oração muda a vontade de Deus. Deus só vai atender a sua oração quando a sua oração concordar com a ideia dele. E isso é com a gente. Não é para ele, a gente não precisa se assustar, não. O que é que você dá para o seu filho prazerosamente? Aquilo que ele pede que te agrada. Eu queria dar uma bicicleta para o meu filho. Aí o filho vira assim: vai ganhar uma bicicleta. Beleza, eu queria dar mesmo. Você até se esforça mais. Esse ano, eu e a pastora falamos: a gente quer dar uma bicicleta para a Esther. A gente quer ver uma bicicleta bonitinha. Cara, bonitinha. A Esther já falou, virou para a pastora assim: mãe, esse ano eu quero uma bicicleta. Beleza. Na cabeça dela, ela vai ganhar o que ela pediu. Mas para a gente, ela vai ganhar o que nós planejamos. A gente planejou dar uma bicicleta para ela. É assim que Deus faz. A sua oração é aceita conforme a vontade de Deus. Por que, pastor? Por que Deus vai atender conforme a vontade dele? Porque a vontade dele é sábia, é boa, é perfeita. Imagina, puxa para sua memória aí, rapidamente, se Deus tivesse dado tudo o que você pediu naquela hora que você pediu. Você seria crente até hoje, talvez? Se você tivesse se tornado um cristão. Tem coisas que nós pedimos atrás, quem vai lá? Rapaz, ainda bem que Deus não deu. Se ele desse, ia estar correria. Então, queridos, o decreto de Deus é imutável. Tá? Lucas 22, 22. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele por meio de quem ele está sendo traído. Jesus falou: olha, o Filho do Homem, ele, Jesus, ia ser traído. Estava escrito, não tinha como evitar. Mas ele fala: ai daquele que fizer isso. Vai acontecer, não tem como evitar, mas ai de quem fizer isso, certo? E agora Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucifiqueis e mataste pelas mãos de injustos. Então, o que ele diz aí? Conforme o decreto, conforme o propósito de Deus. Era o propósito de Deus que Jesus
morresse. Era o propósito. Alguém tinha que traí-lo, alguém tinha que prendê-lo, alguém tinha que humilhá-lo, alguém tinha que crucificá-lo na cruz. Era o propósito de Deus. Por isso, queridos, que diz, naquele fato ali, a crucificação, Pilatos pergunta: quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus? O que o povo falou? Barrabás. Aí Pilatos pergunta: o que eu vou fazer de Jesus? Eles gritaram: crucifica. Naquela hora, a voz do povo era a voz de Deus. Aquela hora, porque era plano de Deus que Jesus fosse crucificado. Se ele não fosse crucificado, nós não estaríamos aqui. Sob circunstância nenhuma. Quinta característica ou qualidade do decreto divino: incondicional ou absoluto. O decreto divino é incondicional ou absoluto. Quer dizer que o decreto não depende em nenhuma das suas particularidades de nada que não esteja nele. A execução do plano pode exigir meios ou depender de certas condições, mas, nesse caso, estes meios ou condições também foram determinados no decreto. Exemplo: alguém vai nascer. Alguém tem que nascer. Ele terminou, alguém vai nascer. O que Deus vai fazer? Um casal se encontrar, independente se casar ou não, casou, tomar de casa e vai nascer alguém. Deus vai fazer isso. Quer ver um exemplo trágico, pesado disso, forte? Jesus tinha que nascer. Aí detalhe, tinha que nascer de quem? De uma virgem. Como que uma virgem tem filho? Possível. Deus preparou tudo. Era um absurdo uma virgem ter filho. É um absurdo, não. É um absurdo uma virgem ter filho. Mas o que Deus fez? Que foi muito difícil na cabeça de José e para a comunidade. Imagina, José, vamos lá, José. Você está noivo de Maria, está grávida. É seu? Não, não é meu não. Isso, José, não é seu não. Não, mas ele é virgem ainda. De quem que é? É do Espírito Santo. Ah, José. E naquela época, a pessoa não sabia nem quem que era o Espírito Santo. Olha a complicação de José. O pessoal não sabia o que era o Espírito Santo. Hoje em dia, o pessoal fala que não tem nada a ver, mas tem. Hoje em dia, a pessoa que agrada dentro do casamento, você causa um receio. Imagina naquela época. E detalhe, José teve que desfilar com Maria por muitos quilômetros. Porque ele tinha que se cadastrar em Belém. Então eles saíram de Nazaré, Maria no jumentinho. Imagina, queridos, o cochicho que dá. Maria da grávida, não é dele não. O cara ainda paga do Espírito Santo. Olha a situação de José. Mas Jesus tinha que nascer de uma virgem. Não foi isso que falou em Isaías? Vai nascer de uma virgem. Então eu acho que até naquela época tinha uma briga danada para as mulheres não casar. Não quero casar não, eu quero ser a mãe de Salvador. Eu quero ser a mãe do Messias. Quando a mulher casava, eu já sou. E quando a mulher era estéril, a tristeza era maior ainda, porque dava a ideia que ela não podia ser a mãe de Salvador. Então, queridos, por que eu tenho o exemplo de José e Maria? Para provar que quando Deus determina alguma coisa, Ele tem todos os meios para fazer acontecer. Não se preocupe. Mesmo que seja de uma maneira desconfortável, mas vai acontecer. Quer mais desconforto que Jesus largar toda a glória para salvar a gente? Jesus podia falar: pai, vamos fazer de novo. Fizemos com Adão, fizemos com Noé. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vou ter que ir lá embaixo. Então, a vontade de Deus acontece. Alguém dizia, um professor meu de filosofia, eu concordo plenamente com ele: a vontade de Deus nem sempre nos agrada, mas sempre é boa. Deus as coisas em fala. É boa. Quer ver um exemplo disso? O apóstolo Paulo. Deus já tinha revelado para ele que ele tinha que ir para Roma e ali ele ser morto. E todo mundo falou: Paulo, não vai não, não vai não, não vai não. A vontade dele era ir para Roma para ser morto? Não. Por mais que ele tinha certeza que ele ia para o céu. Mas ele tinha essa igreja que ele abriu, ele tinha amor a essa igreja. E ele, na hora que ele ser solto, falou: não quero ser solto não. Eu sou cidadão romano. Ele apelou para que César Augusto recebesse. O imperador da época recebesse. Vai para lá e ele sabia que ia ser morto. Então, quer dizer, a vontade de Deus nem sempre nos agrada, mas sempre é boa.
Vamos ver alguns textos. Atos 2:23 nós já lemos. Efésios 2:8. E 1 de Pedro 1:2. Efésios capítulo 2, versículo 8. E 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus tinha que nos salvar. Aí que vem uma coisa interessante. O homem tinha mérito para ser salvo? O homem tinha condições de ser salvo? O homem tinha obras que justificassem a sua vida? Não. Não tinha. Então, pastor, por que o homem não tinha obra para ser? Mas como fizesse coisa boa, não podia ser salvo? Queridos, é simples. Vamos imaginar que você mexeu no motor de um carro. Sua mão está cheia de graxa. Por mais que você queira limpar as cadeiras, quando você for segurar esse pano, segurar a mesa, segurar a cadeira, quem só vai com aquela cadeira? Vai sujar. Pô, mas a sua intenção é limpar, mas a sua mão está suja. Essa é a natureza humana. Quando Adão pecou, ele nos contaminou com o pecado. Então tudo que a gente faz já estava dentro contaminado pelo pecado. Mas o decreto de Deus foi feito antes mesmo para existir. Exatamente. Então, já era decreto de Deus que Adão e Eva pecasse, que tivesse o coisa de Noé, que Jesus tivesse que vir, que a gente fosse mesmo da nossa essência o pecado. Vamos chegar aí agora nesse ponto. 90% que você falou está certo. Primeira coisa que você falou, nós vamos chegar nesse ponto agora. Então vamos terminar sobre a questão do decreto de Deus ser incondicional. Então a gente tinha que ser salvo, ele fez a graça. O que quer dizer a graça? Ganhamos sem merecer. Se fosse por merecimento, não estaríamos no céu, não estaríamos na igreja. 1 de Pedro 1:2. Capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Então nós fomos eleitos, aí Deus tinha que dar um meio de a gente poder entrar no céu. Não podíamos entrar com o pecado. O que ele fez? O sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então Deus queria nos levar para o céu, ele tinha que nos levar para o céu. Mas tínhamos que ser levados para o céu totalmente limpos. Pelos atos nossos, pelo nosso esforço, não iríamos chegar lá nunca. Então ele providenciou Jesus. Aí agora vem o que a Tamires comentou. Era decreto de Deus? Era. Agora que vem o grande X da questão. Dentro do decreto de Deus, há uma palavrinha, né, que tem pessoas que não concordam com essa doutrina. Aí eles querem afirmar que se Deus fez todas as coisas, então Deus é o autor do pecado. Mas aí que vem uma palavra diferente. Dentro do decreto de Deus existe algo chamado permissão. Nós somos agentes livres. Vamos cravar isso. Nós somos agentes livres. Deus te deu liberdade. Você age dentro de uma liberdade. Aí, você consegue, quem tem filho, menor, independente da idade, mesmo ele sendo aí de 2, 3 anos, ou ainda está na cama, você consegue controlar todas as ações do seu filho? Não. Você fala, meu filho, agora você não vai defecar, você vai fazer isso. Meu filho, já viu como mãe sofre? A Flor já passou por isso. Quando a criança está começando a aprender as suas higienes pessoais, ela resolve no banheiro que hora? Na hora do almoço. Mãe, cadê? Tem que largar o prato. Ai, você ama seu filho, você controla isso, seu filho? Meu filho, agora não, na hora do almoço não. Na hora da janta também não. Você não controla isso. Então, o filho tem momento que ele age livremente. O organismo dele age livremente. Deus decretou que nós teríamos um limite para usar o momento da permissão dele. O momento da permissão. Com quem você casou? Com quem você escolheu, Deus permitiu. Ah, mas não deu certo. Deus sabia que você ia casar com fulano. Ele te deu até alternativas. Você casou com fulano. Ele colocou o A, o B e o C. Ele sabia que você ia escolher o C. Ele sabia que você ia escolher quem ele não queria, se fosse determinado. Se ele fosse impor, não é aquele. Você escolheu. Deus permitiu.
Aí aquilo que a gente falou no começo, Deus sabia o porquê, sabia as consequências. Fulano vai casar com a Mariazinha e vai dar um Joãozinho. Eu sabia. Então, queridos, quanto ao pecado, o que o decreto de Deus é? Permissivo. Tanto é que quantas árvores simbólicas que tinham no Jardim do Éden? Inúmeras. E uma delas, mais poderosa de todas, qual era? A vida eterna. Se o homem comesse, nunca mais iria morrer. Aí o que o homem escolheu? A morte. O dia que comerem, certamente morrerás. O que ele escolheu? Entre a vida eterna ou a morte. Os homens escolheram a morte. Porque o diabo mostrou um outro lado. O que o diabo mostrou para eles? Vocês serão igual a Deus. Como você igual a Deus? O diabo não falou em que sentido. Só te deu uma noção entre o certo e o errado. Mas a eternidade não ia perder. Então, queridos, em relação ao pecado, o que Deus é? Deus permite. Deus permite isso. E Ele dá as alternativas. Deus sabe as alternativas que Ele vai dar para você. Ah, pastor, então Deus permitiu ao homem, infelizmente, inventar o tal do cigarro. O homem podia ter feito um monte de coisa com aquele material todo. Mas o homem resolveu inventar o cigarro. E o homem agora está se matando. Às vezes eu venho aqui na padaria, às vezes não, quase sempre, venho aqui na padaria tomar café, e eu fico assustado. Era um dia eu levantei bem cedo, estava indo para a Ana, acho que sexta-feira passada, acho que era 7h30 da manhã, que chegou uma senhora, sentou, pediu já uma carteira de cigarro, já abriu, já acendeu, já fumou. Eu falei, Jesus, isso já acorda com aquilo na cabeça. Uma tem que comprar, gente, que coisa mais sem sentido. O cara está puxando fumaça para dentro, que faz mal, que ele literalmente sabe que faz mal, mas ele criou uma dependência daquilo. Ah, Deus determinou que fizesse aquilo? Não. Deus permitiu. Isso que você quer, meu filho? Deus permitiu. Então, queridos, dentro do decreto de Deus, há a permissão de Deus para que a gente tome o caminho certo ou errado. Ele sabendo no que vai dar. Vamos ver alguns textos. Tudo em Salmos. Não, 2 em Salmos e 2 em Atos. Salmo 78, 29. Quem vai ler para a gente? Salmo 78, 29. Salmo 106, 15. Maísa, pode ler? Salmo 106, 15. Agora, Atos 14, 16. Okay? Atos 14, 16. Já com Isa. E Atos 17, 30. Salmo 78, 29. Salmo 106, 15. Atos 14, 16. E Atos 17, 30. Já pode ler. Salmo 78, 29. E eles comeram e tinham mais do que o suficiente, pois ele lhes concedeu o que pediam. Então, quer dizer, eles comeram até mais do que o suficiente. Esse salmo conta a história do povo de Israel. Deus falou, olha, vai vir cordonize, vão vir pães, só pega o necessário. Mas o que eles fizeram? Pegaram mais do necessário. Deus não podia ter mandado a cota certa? Podia. Mas ele mandou a mais e deu a permissão do cara. Mas não, vou ser obediente. Não, homem quis ir além. Salmo 106, 15. Quer dizer, Deus satisfez o desejo deles, mas a alma deles defiou. Porque Deus preparou tudo para o homem se bem. Quer ver uma coisa simples também? O pessoal fala muito isso. Ó, comida alimenta, mas mata. O que é isso? Você tem a vontade. Você precisa comer como se o mundo fosse acabar amanhã? Não. Tem permissão. Tem aqui essa carne aqui com a salsinha, com a gordurinha. Mas se todo dia você comer carne com gordura, o que vai acontecer com a sua vida e coração? Vai dormir. Cadê Deus? Não faltou no mesmo lugar sempre. Mas o senhor não me avisou. Eu te avisar que a gordura fala, não, você não sabe disso até hoje? Não, você sabe disso. Mas... Não, eu tive que trabalhar muito. Tudo isso Deus permite você fazer. Então, queridos, em relação ao pecado, Deus permite acontecer. Certo?
Vamos ver outros textos sobre isso, né? Diz que isso se infere igualmente nas Escrituras. Isso mostra nas Escrituras que Deus não é o autor do pecado. Então aquilo que você falou também, Deus permitiu Adão e Eva pecar, mas como que ele sabia que Adão e Eva iam pecar? Pode ver que no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva comem o fruto no versículo 7, mas no versículo 15 Deus já fala que alguém da semente da mulher iria trazer a vitória sobre a semente. E não foi um plano B, era um plano A todo. Então, já era o plano, já que eles iam pecar, tá? A gente não faz nada que ele não tenha visto, não acontece nada com a gente. Se a nossa vontade, você falou, você quer dar a bicicleta para Estela, você te pediu a bicicleta, você já ia dar. Se o trabalhador quiser ficar, eu quiser não vou dar. Exatamente. Mas daí, então ele deixou porque já estava no decreto. Exatamente, porque ele já conhecia, estou falando. Como Deus já sabia. Ele já deixou que o pecado acontecesse. Permitiu, exatamente, estou falando. Mas então já estava no decreto. Já estava no decreto. Olha, Ia acontecer. Exatamente, a ideia é essa. Ó, o homem está no paraíso, ele tem várias alternativas, mas eu sei que ele vai comer esse fruto. Então, como que ele já vai tomar essa decisão errada, eu já está dentro do meu decreto, já está dentro daquelas possibilidades que eu sei que a pessoa vai tomar ou não. Exemplo, Deus sabe, vamos lá de nós, Deus sabe que a gente pode ser muito melhor crente, não sabe? Deus sabe. Dedicar, orar, jejuar, buscar, me santificar e trabalhar na obra. Deus sabe que aquelas obras que Ele prometeu para os apóstolos, a gente pode fazer. Obras maiores que eu vou fazer. Mas Deus sabe que a gente não vai fazer isso tudo. Sabe? Aí Ele já usa a graça e fala, bom, se eu fosse ser rigoroso com a omissão dos meus filhos, eu não ia levar ninguém para o céu. Eu vou deixar por conta de Jesus. Jesus morre por eles, que o que eles não fizerem, o que eles vão completar, que não vão completar mesmo, fica por sua conta. Então, dentro do decreto de Deus, a permissão. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Você fez um orçamento. Esse orçamento, né, vamos lá de obra. Aqui, a gente vai reformar a igreja, aqui a gente quer pintar a igreja. Aí a gente calculou que vai gastar R$ 1.500. Mas se a gente for inteligente, quanto que a gente vai juntar de dinheiro? 1.500? Vamos juntar mais. Então, vamos deixar 500 a mais. E vai que na hora que a gente está pintando, quebra uma lâmpada. Então, seria essa margem que Deus deixou. Mas o decreto dele foi eficaz. Eficaz. Certo. Exatamente. Ele fez, do jeito que é para ser. Exatamente. E aí, ele... Você falou, a gente faz um plano, a obra vai gastar um pouco mais. E Deus não tem isso tudo Não tem mais. isso. Foi aonde que ele deixou a permissão dele. Ó, Adão e Eva, o certo é esse aqui. Mas eu sei que vocês vão errar. Eu sei que vocês vão errar. Eu tenho que deixar essa permissão. Se eu não deixar essa permissão, o homem deixaria de ser um agente livre e moral, viraria um robô. Então Deus, dentro do decreto, ele deixou aquela permissão, ó. Aqui. O decreto da salvação e do pecado começou quando Deus viu que o diabo ia fazer aquela rebelião toda. Já estava no projeto de Deus. Vou criar o céu e a terra, vou criar Lúcifer, e ele vai ser o cara que vai rebeliar. Por quê? O que acontece? Mas é alternativa. Imagine a seguinte situação. Não tem mal para você ser tentado. Não tem mal. Deus ia criar a gente sem alternativa do mal. Não tem como. Exemplo. Fecha essa porta, fecha tudo. Tamir, posso escolher quando você vai sair? Você por ali, pastor. Não tem outro lugar para sair. Não tem outro lugar para sair. Se você por ali. É isso se Deus não permitisse a existência do mal. Não tem mal. O homem, sem alternativa, ia ser bom. Mas porque não ia ter mal. Aí sim, depois que o homem, dentro da permissão de Deus, agiu conforme o decreto de Deus. Então, fulano vai ser salvo, fulano não vai ser. Mas ele está agindo ali dentro da minha vontade. Aí no céu não tem mais alternativa. Porque você aqui na terra já escolheu o que quer ser bem. Já escolheu o que você quer o bom. Já escolheu o que você quer Deus. Não acabou o problema. Então, a questão é essa. Dentro da vontade de Deus, Deus deixou a permissão. Ele permitiu. O homem meteu o pé pela mão. Mesmo eu sendo escolhida para ser salva, eu posso tanto fazer a vontade de Deus quanto não fazer a vontade de Deus. Então, essa é a permissão para você. Vamos lá? Mas dentro do decreto de Deus, também, tem uma parte
que nós vamos chegar ainda, que ele determina. Aí não acabou. Não tem permissão. Isso. Caso de Moisés. Moisés falou, Senhor, só manda que o Senhor quiser aí. A Bíblia diz que Deus tirou você. É você, Moisés. Caso de Jeremias. Jeremias fala que Deus o seduziu. Caso de Paulo. Paulo era inimigo de Deus. Deus tira a bananista e fala, vai porque ele é mais escolhido. Pode dar. Ali foi Jesus mesmo que interviu em Paulo. Jesus aparece para ele, acabou. Você não vai servir. Exatamente. Tem coisas que Deus determina, não tem jeito. Outro exemplo trágico, ruim, Judas. Judas, você vai nascer para trair Jesus. Então, dentro do decreto tem que ele permite e tem que ele determina. E, geralmente, uma coisa grave é ordenação. Que hoje em dia você não leva isso mais a sério, mas presbítero, diácono, obreiro, pastor. Essas pessoas são determinadas por Deus. Eu estou falando isso, que tive um caso desse na minha família. Um tio meu, Orlando, já falecido, num dia à noite ele discutiu, ele brigou com o presbítero. Discutiu, bateu boca com o presbítero. Ele foi para casa e falou assim, não sou mais pastor. E a minha tia Maria disse, que isso, Orlando? Não sou mais pastor. Ele, esqueci o nome. Esses caras que fazem essas letras de vidro, tem um nome certo, eu não vou lembrar. Ele trabalhava disso e ganhava muito bem. Um dia até foi no serviço dele, ele tinha que soprar, fazer as fotos. Eu, sendo humilhado lá, não vou. A partir de hoje eu sou pastor. Deitou. Ele não se levantou. Ficou aleijado. Praticamente tetraplégico. Ele não ouvia. Abriu o olho e disse que levantava. Não levantava. Não levantou. E o pessoal lá orava, colocava a mão sobre ele, eu acho que até deram banho de azeite nele. E quando ele falou, Senhor, me perdoe, eu volto a ser pastor. Aí ele começou a ter os movimentos dos seus pedaços. Chamado é determinado por Deus. Você pode até usar a sua permissão. Mas, já viu aqueles crimes passionais? Não é minha, não é de ninguém? Não é isso? O marido fala, vou matar, não é minha, não é de ninguém. Ou a mulher fala, vou destruir. Parecido com Deus. Deus te chamou, tem um projeto. Você não vai? Também mais nada vai funcionar. É isso que Deus fez com Moisés. É isso que Deus fez com Davi. É isso que Deus fez com Jeremias, com Isaías. Faz isso hoje. Porque tem coisas que ele sabe, se deixar por nossa conta, o que acontece? O decreto fura. Ele fala, isso aqui, se eu deixar por conta dele, ele vai estragar meu projeto. Isso aqui não vou poder dar liberdade para ele. É simples. Ele só deixa o que não vai atrapalhar o decreto. Perfeito. Mas não vamos longe, não vamos. Não, simples. O Hélio, com toda a maturidade dele, a Fabiana pode dar uma moto de 1.500 cilindrada para ele? Pode. É suicídio. É suicídio. Aí é responsável. Não adianta, alguém vai chegar no ouvido dele e fala, corre para cima de onde que vai, morreu. Matei meu filho. Por quê? Ela, não vamos longe, os que têm poder mais, aqui assistir mais alto, às vezes, toda regra tem exceção. O que acontece com os seus filhos? São muito mimados. Tudo que eles pedem vai dar. Como que eles ficam depois? Pô, você está tendo filho? Aí, meu filho me respeita, só quer saber de dinheiro, porque o pai não colocou limite. Se o pai colocasse limite, dificilmente o filho seria aquele problemático todo. Então tem coisa que Deus sabe que eu sou limitado, vocês são limitados. Ele fala, se eu deixar por conta do João Camargo, ele vai meter o pé pela mão. Isso aqui eu vou impedir. Eu sou um exemplo disso. Até os 3 anos de idade eu não falava, era mudo. Não falava. Uma oração eu falei. Você falava. De 11 a 12 anos, se você é jogador de futebol. E a minha profissão era goleiro. O senhor era muito bom. Fui fazer exame. Do nada, meu filho estava dando no peito. Do nada. Fomos no médico. Uma pessoa de 12 anos de idade. Hipertensão, estava dando 20 por 12. 12 anos. O médico falou assim, meu amigo, você não pode nem fazer. Você não queria ser jogador de futebol. Eu fico parado no gol. Você, meu amigo, você não pode nem andar depressa, nem varrer, você não pode. Acabou o sono. Estudei, mesmo assim entrei na academia, malhei, tudo, terminei 2º grau, técnico eletrônico, fui para o quartel. Sabe uma coisa? Eu vou seguir carreira, que isso
estou com 43, isso há 25 anos atrás, alguém que tinha segundo grau completo era artigo de luxo. 25 anos atrás, técnica de eletrônica, que isso? Aí fui para o quartel, se servir carreira. Exame, 18 por 14. Porque eu servi 14 não pode. Fui dispensado do quartel. Entrei no seminário. Pensei assim mesmo, eu não quero que eu seja mais nada, ou do seminário. Mas eu tinha aquela vontade. No último ano do seminário, o que aconteceu? Exame médico. No quarto ano que eu estava. Ia começar o quarto ano. Quem não passar, já era. Começou uns 3 anos. Aí na hora eu lembrei. Pressão alta, perdi 3 anos da minha vida. Não tem acordo, perdi 3 anos da minha vida. E aí eu lembro como se fosse hoje. Isso aí é um testemunho que eu guardo na minha vida. E eu morava no 9 de abril, Barra Mansa, e eu estava jogando bola. Eu estava com meus 20 anos jogando bola no campinho. Aí meu pai veio assim, João, o exame médico. Eu estava no 9 de abril, o exame médico era lá no Cecisa 2, no 5º andar, eu lembro direitinho, no 5º andar. Eu assim, aí parei lá, entrei no banheiro, tomei banho de água quente, lembro como se fosse hoje, tomei banho de água quente. Aí descendo, aí dali dava pra gente ouvir o barulho do ônibus. Aí eu saí de casa correndo, desci, o ônibus parou no meio do caminho, entrei. E o médico só podia me atender até as 5. Aí cheguei na vila, cheguei lá, o elevador já estava subindo, assim, caralho. Aí subi esse cara correndo. Quando cheguei no consultório médico, já estava indo embora. Vamos ver a impressão assim. Já é. Quase que eu chorei assim, perdi 3 anos com o seminário. Olhou, franziu a testa. Assim. Aí vou de novo. Ele falou para mim assim, você é atleta para praticar algum esporte? Não, fala futebolzinho. Rapaz, sua pressão deu 11 por 6. Isso é pressão de atletas. O quê? Não, doutor, eu vou ganhar um time de novo. 11 por 6, 3 vezes. E teoricamente não era para dar 11 por 6. Olha a correria que foi, nunca calor danado. O que foi isso? Decreto de Deus, você é pastor. Ponto final. Não tem você correr. Com 21 anos, aquele calor todo. Então tem coisa que Deus fala, que Deus sabe se deixar por nossa conta, a gente não vai permitir que o decreto dele funcione. Então, querido, nós paramos aqui. Mas vamos ver esse texto só para a gente terminar. Está falando sobre Deus em relação ao pecado. E Deus não é o autor do pecado. Tem texto para todo mundo ler aqui. Salmo 92:15. Quem pode ler para mim? Salmos, 92:15. Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29. Quer ler? Evangelista. Tiago 1:13. Tiago 1:13. Mostrando que Deus não pode ser autor do pecado porque ele iria contra quem ele é. Tiago 1:13. E 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Salmo 92:15. Eclesiastes 7:29. Tiago 1:13. 1 João 1:15. 1:5. Pode ler Salmo 92:15. Para proclamarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há malícia. Então, se Deus é reto, Ele poderia ser o autor do pecado? Não. Se Ele é reto, se Ele só faz coisa certa, Ele poderia fazer coisa errada. Eclesiastes 7:29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Então o que Salomão está falando aí? Deus fez o homem reto. O homem está alimentando. Foi criando uma hora, alimentando, deu no que deu. Tiago 1:13. Ninguém se atentava porque Deus foi tentado, porque Deus não pode ser tentado. Ele não é ninguém. Então, foi tentado, foi Deus. Não, Deus não tenta ninguém. Deus que preparou para eu cair. Não. Deus não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado, ele não tenta. Inclusive, versículo, outra noite a gente discutiu sobre isso. A tentação não vem de Deus, vem do inimigo. Exatamente. Tem um versículo que fala que vem dos nossos desejos. Eu sou tentado em cima do que eu desejo. Igual, por exemplo, se alguém falar, vou tentar o pastor com um copo de cerveja, eu vou perder tempo, nunca bebi, o cheiro me embrulha o estômago, vai perder tempo. Mas vou tentar o pastor com um cigarro, perda de tempo também. Nós somos tentados em cima dos nossos desejos. Aí nós somos tentados. Se a gente for abrir um parênteses rápido aqui,
O diabo tentou Jesus em cima do quê? Dos objetivos de Jesus. Ele tinha 40 dias e 40 noites que ele não comia. O que o diabo ofereceu? Pô. Aí depois ele falou, ó, se você me adorar, tudo isso aí, ó, toda essa glória eu te dou. Porque o diabo sabia que Jesus veio buscar o mundo. Jesus veio ser glorificado. Aí depois o diabo tentou Jesus no quê? Na fidelidade dele, na intimidade dele com Deus. Olha, se joga aí, ó, se joga, que Deus vai te proteger. O diabo tentou Jesus em cima daquilo que ele supôs que era o ponto fraco de Jesus. Agora, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. E essa é a mensagem que dele ouvimos, que vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então, se ele é luz, se ele criou o homem reto, se ele é santo e ele não tenta ninguém, ele podia ser o autor do pecado? De forma alguma. Sob circunstância nenhuma. Então, o pecado surgiu no momento que ele permitiu o homem decidir. Por isso que tem coisas que Deus não permite a gente decidir. Se ele permitir, a gente vai se morar. Amém? A semana que vem, com a permissão de Deus, nós vamos continuar. Quinta-feira é o capítulo 12 de Gênesis. Vamos começar a falar sobre o patriarca Abraão, certo? E no domingo, sobre a santificação, 10 horas da manhã.